Brasil acelera a campanha de vacinação contra o coronavírus e chega perto da marca de 145 milhões de doses aplicadas. Julho marcou o recorde de imunização com um aumento de quase 27% em aplicações no país. CPI da pandemia no Senado retorna às atividades e recebe presidente de ONG para apurar caso de vacinas superfaturadas. Em São Paulo, após lei contra a escolha de vacina, centenas de pessoas vão para o fim da fila das imunizações. Autoridades na Grécia lutam contra o tempo para controlar os incêndios no país. Cidade chinesa de Wuhan fará testes em todos seus habitantes após novos casos de Covid. Dia de medalhas de ouro para o Brasil. Baiana Ana Marcela fica em primeiro na maratona aquática. E Martine Grael e Kaena Gunzi faturam o ouro na vela. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Após pouco mais de 2 semanas de paralisação por conta do recesso parlamentar, a CPI da pandemia retomou as atividades nesta terça-feira, com o depoimento do presidente da ONG, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, Hamilton Gomes de Paula, que teve duração de cerca de 9 horas. Questionado na manhã desta terça-feira na CPI da pandemia, Hamilton Gomes de Paula falou sobre seu papel na intermediação de vacinas entre empresas e o governo federal. Em fevereiro deste ano, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, uma organização sem fins lucrativos, da qual Gomes de Paula é o fundador, recebeu autorização do Ministério da Saúde para negociar 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca. O laboratório diz não ter representantes e que negocia diretamente com os governos. Em seu depoimento, Gomes de Paula afirmou que apenas indicou ao Ministério da Saúde alguém que teria imunizantes e negou conhecer pessoas ou ter influência para intermediar a negociação. Os senadores apresentaram troca de mensagens enviadas por Hamilton à pasta. Ele conseguiu, sem burocracias e com rapidez, 3 reuniões com a cúpula do Ministério. Gomes de Paula explicou que foi procurado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete, suposto negociante de vacinas, no dia 16 de fevereiro, e que, na ocasião, Dominguete teria comentado sobre a entrega de 400 milhões de doses do imunizante da Oxford AstraZeneca em até 8 dias, por 3,97 dólares a dose. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, questionou o depoente se ele caiu de paraquedas nessa armação ou se tudo não passou de um equívoco. Eu estou numa dúvida cruel, porque eu não sei se Vossa Senhoria foi enganado, ludibriado, ou se Vossa Senhoria, com todo respeito, é parte de uma tríade de golpistas. E eu lamento muito ter que fazer isso aqui, porque eu defendo o governo, mas eu não defendo qualquer prática que passe perto de alguma suspeita de irregularidade. E não estou fazendo ilações, eu prefiro crer, até em nome da fé que lhe move e me move também. Que Vossa Senhoria tenha sido vítima, tal qual foram outros servidores, pessoas de bem, que tenha sido usada. Hamilton de Paula declarou estar arrependido e chorou durante o depoimento ao se lembrar do motivo que o fez se envolver nessa questão das vacinas. Eu creio que foi o maior erro que eu fiz, foi abrir a porta da minha casa aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. Eu abri a porta da minha casa num momento assim que eu estava enfrentando da perda de um ente querido da minha família. E eu queria vacina para o Brasil. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Eu juro, pastor. E esse erro que eu cometi foi um erro que, se pudesse voltar atrás, eu voltaria.
Dos 135 requerimentos que estavam na pauta, 129 foram aprovados. Um deles foi a quebra de sigilo da empresa VTC-Log, atual encarregada da logística para entrega de vacinas. Outro requerimento analisado foi a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Ele foi citado no depoimento do deputado federal Luiz Miranda, quando o parlamentar informou ao presidente Jair Bolsonaro sobre supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Há também um pedido de afastamento do cargo da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Nesta quarta-feira, deverá comparecer à CPI o coronel Marcelo Blanco e, na quinta-feira, o empresário Ayrton Cascavel. Inicialmente, estava previsto o depoimento de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos. Mas o empresário está viajando e deverá ter a oitiva adiada para a próxima semana. A previsão é que ele retorne ao Brasil no dia 9 de agosto. Seguimos agora com informações e números da vacinação no Brasil contra a Covid-19. Com quase 7 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 3 de agosto, o Brasil aplicou 144.754.700 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Desse montante, mais de 42,5 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas. A Pfizer informou que entregará mais de 17 milhões de doses de vacinas contra a Covid até o dia 22 de agosto. As doses serão trazidas em voos de Miami, nos Estados Unidos, para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. A previsão do Ministério da Saúde é que a empresa repasse mais 33 milhões de doses de imunizantes anti-Covid somente em agosto. Em São Paulo, a nova lei municipal contra a escolha de vacina levou 445 pessoas para o fim da fila das imunizações. A Secretaria de Saúde da capital informou que pelo menos 365 pessoas assinaram o termo de recusa da vacina contra o coronavírus desde que a lei foi sancionada. A pasta municipal da saúde informou que as equipes de atendimento trabalham para acolher e orientar todos os moradores para que compreendam a necessidade de tomar a vacina. Na abordagem, são explicados detalhadamente os riscos de não ser imunizado e que a eficácia é semelhante entre todos os imunizantes disponíveis. O governo de São Paulo anunciou hoje o retorno de eventos sem limite de público a partir do próximo dia 17 de agosto em todo o estado. A liberação é válida para feiras corporativas, convenções, congressos, bem como eventos sociais como casamentos, jantares, festas de debutante e formaturas. Já os bailes em casas noturnas, shows de médio e grande porte e competições esportivas com público, por enquanto, continuam proibidos. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 4 bilhões e 200 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue à frente e supera até agora a marca de 1 bilhão e 690 milhões de doses. Na sequência está a Índia, que rompe os 472 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, com quase 347 milhões. O Brasil continua na quarta colocação e hoje se aproxima dos 145 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5+, está a Alemanha, que já tem mais de 92 milhões de unidades de vacinas aplicadas até agora. A Prefeitura de Belo Horizonte informou nesta segunda-feira que repassou a segunda parcela de 6 milhões de reais à Universidade Federal de Minas Gerais para viabilizar os estudos da vacina contra a Covid desenvolvida pela instituição de ensino Spintec. Em julho, o Executivo assinou um termo de patrocínio da pesquisa de 30 milhões de reais que viabiliza estudos de fase clínica 1 e 2 do imunizante. O secretário municipal de Fazenda, João Antônio Fleury, explicou que os recursos são oriundos do Tesouro Municipal, dentro da dotação orçamentária da Secretaria de Saúde, e serão repassados até dezembro de 2021, de acordo com a evolução do projeto da vacina da Universidade Federal de Minas Gerais. A universidade destacou que os estudos de fase clínica englobam testagem em adultos saudáveis sem exposição prévia à Covid ainda em 2021. Com isso,
A fase final necessária para aprovação de uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pode começar. Caso os testes confirmem a segurança e a eficácia da vacina, o imunizante deverá chegar ao mercado já em 2022, garante a administração municipal. E você vai ver daqui a pouco mais atualizações sobre a pandemia no mundo. Cidade de Wuhan, na China, vai testar habitantes após casos de Covid. O mês de julho marcou o recorde de vacinação no Brasil. Foram aplicadas mais de 41 milhões de doses, um aumento de quase 27% em relação ao mês anterior. Em média, 1.300.000 brasileiros foram vacinados todo dia. Um momento tão importante que tem que ser registrado. Para a Débora, tomar a vacina foi uma vitória pessoal. Esperei muito, e perdi muitos amigos. Dá muita tristeza, né? Muitas pessoas mortas. É uma vitória pessoal tomar essa vacina? É uma vitória pessoal. Estou muito feliz, viu? E essa imagem tem sido cada vez mais comum no país. Em julho, o Brasil acelerou a vacinação contra a Covid-19. O mês registrou o recorde de doses aplicadas desde o início da campanha. Os dados são do Ministério da Saúde, do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Ao todo foram aplicadas 41.100.000 doses das vacinas contra a Covid-19, um aumento de 8.600.000 aplicações em relação a junho. Em termos percentuais, o crescimento foi de 26,56%. A média diária também subiu. O total foi de 1.600.000 pessoas vacinadas por dia, 22,5% a mais do que no mês anterior. Que a gente vive hoje um momento muito bom em relação à Covid, não de controle, mas de uma situação muito próxima do controle, porque o número de vacinados tem crescido muito e cresce a cada dia, e o número de doentes só reduz. Então é um momento muito propício a uma nova abertura em nosso país. Esse crescimento da vacinação se deve à conscientização da população, programas do governo, as duas coisas. Como o senhor vê, como cientista, essa procura maior e efetivamente essa imunização maior? A população há muito tempo estava em busca da vacina. A vacina era almejada pela população. O que aconteceu é que ela foi mais disponibilizada. Antes a vacina estava muito restrita a grupos muito prioritários, e hoje a gente está avançando muito rápido a ponto de chegar aos adultos mais jovens e logo deve estar atingindo os adolescentes e, quem sabe, as crianças. A maioria dos brasileiros vacinados em julho recebeu a primeira dose, mais de 63% do total. Mesmo assim, o número de pessoas com imunização completa também cresceu. 27% tomaram a segunda dose. E pela primeira vez, a vacina Janssen em dose única chegou a 10% da população. Eu acho que esse ano vai ser um ano de grande virada da Covid. Agora, no segundo semestre, vai passando setembro, outubro, a gente vai ter muitas cidades onde mais de metade das pessoas estão vacinadas. E com isso, o vírus já não consegue circular tanto de uma pessoa para outra porque não encontra um hospedeiro vulnerável. Então, a tendência é que a Covid desapareça. Não agora, mas lentamente nos próximos 1 ou 2 anos, talvez, com o aumento do número de vacinados. A Carmen acaba de tomar a segunda dose e conta que já é possível perceber nas ruas os efeitos da vacinação. Isso é que é ser chique, ter saúde, aí daqui a pouco a gente vai ter a nossa liberdade novamente, né? Mas todo mundo precisa colaborar. O melhor de tudo é essa sensação de poder voltar à vida. A vida, nossa, a rua já está cheia de carro. Você lembra que não tinha um carro na rua? Eu fico maravilhada de ficar no meio desse trânsito maravilhoso. Isso é sinal que nós estamos voltando à vida normal. E aí você percebe o efeito da vacina? Nossa, maravilha. Super maravilhoso. Eu não tenho o que queixar, só agradecer. Mais 1.209 mortes por Covid-19 foram registradas no Brasil nas últimas 24 horas e pouco mais de 32.300 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia pelo mundo.
Mais de 199.371.000 pessoas foram contaminadas pelo coronavírus e mais de 4.243.000 morreram em decorrência das complicações da doença. Os Estados Unidos são o país mais afetado, com mais de 35.205.000 casos e um total de 614.196 óbitos. A Índia tem o segundo maior índice de contaminação, com quase 31.726.000 pessoas diagnosticadas. O Brasil beira a marca dos 19.986.000 pessoas que testaram positivo e 558.543 mortes. A Rússia se aproxima dos 6.252.000 diagnósticos. E a França registra mais de 6.242.000 casos confirmados. Toda a população da cidade de Wuhan, na China, vai passar por testes de Covid. A preocupação é com a detecção de casos da variante Delta. O coronavírus volta a assombrar a cidade chinesa de Wuhan. Foi na metrópole de 11 milhões de habitantes onde o vírus foi descoberto no final de 2019. As novas infecções foram detectadas em 7 trabalhadores imigrantes na cidade, dos quais 4 não apresentavam sintomas. Nos últimos dias, a China ordenou o confinamento de moradores de cidades inteiras, suspendeu o transporte interno e realizou testes em larga escala para combater o maior surto de coronavírus em meses. A cepa atingiu dezenas de cidades após uma série de infecções entre funcionários do aeroporto de Nanjing, que causou uma cadeia de infecções em todo o país. Grandes metrópoles, incluindo Pequim, testaram milhões de residentes e isolaram prédios residenciais para conter o surto do vírus. As autoridades na Grécia lutam contra o tempo para controlar os incêndios no país. Um deles está a 30 quilômetros de Atenas. Um incêndio florestal atingiu nesta terça-feira a área do Monte Parnita, a 30 quilômetros de Atenas. Por causa do fogo, as autoridades fecharam uma parte da autoestrada que une a capital ao norte e ao sul do país. O combate às chamas é feito com helicópteros que despejam água sobre o fogo. A Proteção Civil grega enviou mensagens aos moradores da localidade de Varimpompi para que permaneçam em alerta. Alguns meios de comunicação informaram que dezenas de crianças foram retiradas de uma colônia de férias vizinha por precaução. Desde a semana passada, a Grécia sofre sua pior onda de calor em mais de 3 décadas, com temperaturas que devem chegar a 43 graus esta semana em algumas regiões do país. Vários incêndios foram registrados nos últimos dias. Um deles arrasou mais de 3.000 hectares de pinhais e olivais em Acaia, perto de Patras, na península de Peloponeso. Os avanços tecnológicos ganham destaque dia após dia. E um robô bípede criado na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, conseguiu concluir um trajeto de 5 quilômetros com a ajuda de inteligência artificial. Cassie, como foi chamado, poderá ser usado para entregar encomendas ou ajudar pessoas em casa. Como anda o seu preparo físico? Você conseguiria correr 5 quilômetros em pouco mais de 53 minutos? Se a resposta for não, saiba que um robô chamado Cassie, desenvolvido na Oregon State University, nos Estados Unidos, já é capaz de fazer isso e muito mais com apenas uma carga de bateria e sem um ser humano por perto. A Cassie é o primeiro robô bípede a usar um sistema de aprendizagem de máquina para controlar os seus próprios movimentos em terrenos ao ar livre. Ela aprendeu a correr sozinha, utilizando um algoritmo de aprendizado de reforço profundo que permite fazer ajustes finos para manter o equilíbrio ou mudar o trajeto em tempo real. Segundo Yash Godse, coautor do projeto, o aprendizado por reforço profundo é um método poderoso de inteligência artificial que desenvolve habilidades complexas, como correr, pular, subir ou descer escadas, sem prejudicar a velocidade do robô e a eficiência dos movimentos contínuos. Um dos principais problemas dos robôs de 2 pernas é que eles são menos estáveis quando comparados aos boots quadrúpedes, muito mais difíceis de serem derrubados com um simples empurrão. Para vencer esse obstáculo, a equipe de Oregon criou um algoritmo que se adapta conforme a mudança de posição.
Esse sistema faz com que a Aquece possa realizar ajustes infinitos em sua estrutura corporal, com o objetivo de permanecer em pé enquanto se movimenta. Como a corrida requer equilíbrio constante e variado, o robô consegue adequar a velocidade da marcha e a intensidade do esforço necessário de maneira muito mais eficiente e segura. E a seguir, pequenos negócios geram mais empregos no Brasil. E ainda, os cuidados para evitar fraudes no comércio eletrônico. Hoje, na segunda reportagem da série especial sobre e-commerce, você vai conhecer os perigos e armadilhas das compras virtuais e como evitar as tentações. Até certo tempo, a internet era espaço de entretenimento e divulgação, mas acabou se transformando em um ambiente de negócios lucrativos. E quem não souber usá-lo com responsabilidade pode ter sérios prejuízos. Com o avanço do e-commerce, o consumidor consegue visitar várias lojas em um único endereço virtual, onde pode encontrar desde acessórios para veículos, utilidades domésticas, eletroeletrônicos e vestuários, o que é uma praticidade, mas também uma armadilha para o endividamento. Muitas empresas de marketing usam estratégias psicológicas para induzir o consumidor a comprar pela internet. A gente vai ter vários mecanismos sendo utilizados, né? A gente tem a questão do algoritmo, que trabalha de uma forma bastante eficiente, então cada vez mais eficiente à medida que a internet evolui. A gente tem, por exemplo, quando você tenta comprar um determinado produto, você avalia, mas deseja não comprar naquele momento. Depois, quando você acessa redes sociais, páginas de busca, você vai ver incessantemente aquele produto sendo exposto para você como um estímulo que se repete justamente na tentativa de induzir a esse consumo. Existem outros gatilhos, como, por exemplo, a quantidade de tempo restante. Então, restam 2 minutos para esgotar essa promoção. Esse psicólogo diz que o novo cenário faz as pessoas consumirem mais do que precisam e podem acabar se tornando consumidores compulsivos. Quando nós falamos de não ser um consumidor compulsivo, é importante que a gente entenda a noção do autocontrole, né? Que é essa noção de pensar ou de atribuir um valor para uma determinada situação, não no momento, mas pensar a longo prazo. Quais seriam os benefícios, quais seriam as consequências de uma determinada atitude a longo prazo. A compra compulsiva, ela já vai ter uma outra característica, então ela se dá de uma forma muito mais prejudicial para o indivíduo, porque daí ela está envolvida uma série de aspectos emocionais, e a gente geralmente vai estar falando que isso está associado com algum tipo de transtorno específico. Cléo é empresária e compra pela internet há muito tempo. Ela conta que o período de isolamento social contribuiu para que esse hábito aumentasse ainda mais. E eu compro tudo. Compro roupa, às vezes as pessoas me perguntam se eu não tenho dificuldade em comprar roupa. Não tenho, eu compro roupa, acessório, compro tudo pela internet. Eu sempre vejo se o frete é grátis, eu sempre vejo a qualidade da roupa. E eu tenho muita facilidade por conta do meu manequim. Meu manequim é específico. E quando eu fico na dúvida, eu compro maior, porque o maior eu aperto, o menor não. A empresária não se considera uma consumidora compulsiva, mas reconhece que na pandemia tem comprado mais do que precisa. A pandemia fez com que eu ficasse muito mais assim, sabe, muito mais na internet, mais procurando. E aí você vai para as coisas que você gosta, aí uma coisa chama a outra e você acaba comprando, né? E eu assim, eu compro... Teto para gasto. Isso, é. Agora, eu tenho convicção de que eu compro mais do que eu preciso. Isso eu tenho convicção. Essa educadora financeira dá algumas dicas de como fugir da tentação dos algoritmos e manter os pés no chão na hora de fazer as compras
pela internet. Para a gente se proteger disso, a gente tem que saber quais são as nossas prioridades e o que a gente realmente quer comprar. E é muito interessante, na internet, sempre vale a pena pesquisar em vários sites e fazer uma pesquisa um pouco mais longa, com um pouco mais de tempo, que assim você vai encontrar com certeza opções mais interessantes. Cristina alerta ainda que o barato pode sair caro e que o consumidor precisa tomar alguns cuidados básicos para se livrar das armadilhas virtuais. A primeira coisa é quando você vai fazer uma compra e não considera os custos embutidos da compra, como por exemplo o frete. A outra questão é quando você se empolga e na emoção acaba comprando de um fornecedor que não seja um fornecedor que seja real, que pode ser simplesmente uma fraude. O Código de Defesa do Consumidor garante até 7 dias úteis de arrependimento para qualquer compra feita pela internet. Nesse prazo, a pessoa pode fazer a devolução do produto e ter o valor integral da compra de volta na conta. Os nascidos em fevereiro que receberam a 4ª parcela do auxílio emergencial e que não fazem parte do programa Bolsa Família já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. O governo federal prorrogou o auxílio até outubro, mas as datas de pagamento das próximas parcelas ainda não foram definidas. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira, com os investidores preocupados com o retorno de ruídos fiscais e à espera da definição sobre a taxa básica de juros brasileira, que será anunciada nesta quarta-feira. Aliás, hoje o Banco Central iniciou uma reunião que termina amanhã para anunciar uma nova alta na Selic, a taxa básica de juros da economia. A moeda norte-americana subiu 0,51% e encerrou o dia cotada a R$ 5,191 na venda. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta terça-feira dados que mostram que, apesar da estabilidade, 3 das 4 grandes categorias econômicas e 14 das 26 atividades investigadas pela pesquisa industrial mensal registraram recuo na produção. Quem traz mais informações é a repórter Camila Xavier. Após crescer 1,4% em maio, a produção industrial teve variação nula no mês de junho. Porém, no acumulado do primeiro semestre deste ano, a produção avançou 12,9%, segundo o IBGE. Os efeitos da pandemia causaram impactos tanto no processo de produção como na economia. E isso prejudicou o setor industrial, que com as medidas restritivas teve desaceleração do ritmo produtivo, dificuldade de obter insumos, aumento do desemprego e ainda sofreu com a alta dos custos de produção. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias foi outro que sofreu com os impactos da pandemia, com uma queda de 3,8%. O segmento de celulose, papel e produtos de papel recuou 5,3% em junho. Essa foi a terceira queda consecutiva do setor, que acumula no período perda de 8,4%. A indústria alimentícia apresentou em junho redução de 1,3%, apesar de ter registrado crescimento na produção de 2,9% no mês anterior. O principal impacto positivo em junho, em relação a maio, que foi de 4,1%, ficou com atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Em maio, a atividade já tinha registrado alta de 2,7%. Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, o menor dinamismo do setor está ligado aos efeitos da pandemia no processo de produção e na economia. Esses números refletem uma melhora de ritmo calcada nos derivados do petróleo, como óleo diesel, mas que não repõe a perda recente que essa atividade teve. De Brasília, Camila Xavier. E a seguir, notícias das Olimpíadas. Dia de medalhas de ouro para o Brasil. E depois que a pequena Raíssa se tornou medalhista nas Olimpíadas, o skate vem ganhando cada dia mais visibilidade e respeito. Agora você vai conhecer as meninas do skate de Mato Grosso do Sul. E não é que elas dão um show nas manobras radicais? A reportagem é do Ari Teodoro. Pista de skate da Orla Morena com muita gente. E as mulheres se destacam cada vez mais. Esse aí é parte do grupo Pantaneiras Skate Girls, que conta com participantes de várias cidades de Mato Grosso do Sul.
Eduarda, que já é mãe de um bebê de 7 meses, tem quase 10 anos praticando este esporte. O skate para mim hoje é uma prática de lazer que eu levo assim desde que eu tinha 12 anos como uma brincadeira e até hoje como eu me divirto, como eu me distraio e também como eu pratico causas sociais. Então a gente tem um grupo de meninas e eu posso ajudar as meninas, isso é muito importante para mim. Aqui é o corrimão, um dos desafios na pista da orla. Treinam também no bowl, um tipo de piscina vazia. Aqui elas se arriscam na mini rampa. Um dos assuntos mais comentados em todo o Brasil, e é claro, em meio às skatistas também, é a medalha de prata conquistada por Raíssa Leal. Ela entrou para a história por ser a atleta mais jovem do Brasil, aos 13 anos, ao conquistar uma medalha olímpica. E a Eduarda teve o prazer de disputar juntamente com a fadinha do skate, como é conhecida a Raíssa. Quando foi em 2017, eu consegui apoio dos meus patrocinadores e fui para São Paulo participar do Campeonato Brasileiro, que aí foram meninas do Brasil inteiro. Então eu cheguei lá, eu vi a Raíssa e ela já era famosa por ser a fadinha, né? Então eu cheguei lá e pedi para tirar uma foto com ela foi super simpática, eu tirei a foto com ela, foi super divertido. A gente participou da mesma categoria e a gente passou para a final, ela passou em primeiro lugar e eu fiquei em 9º no Brasileiro, que foi para mim a maior conquista que eu já tive em campeonato. Entre as 10 do Brasil, eu estava lá representando Mato Grosso do Sul. A Luna está em Campo Grande há 2 anos somente, mas anda de skate desde os 10, quando morava em Guarujá. Meu pai sempre preconceituoso, dizendo que é um esporte de marginal, de maluqueiro, e que a filha dele nunca ia andar de skate. Sempre escrevendo cartinha para Papai Noel, pedindo prancha de surf, que na cidade que eu morava também tinha praia. E skate só ganhava boneca. E aí eu tenho um tio que é o meu brother, assim, e ele faz coleta de lixo e reciclagem. E uma vez ele achou um skate no lixo, assim, muito velho, e me deu. Ela também tem uma história relacionada com outro campeão dessas Olimpíadas. O pai do Kelvin Hoifer, outro medalhista, foi quem ajudou Luna a equipar o skate dela. Ele viu a situação do meu skate, ele falou, pô, eu tenho um jogo de rodinha lá. Aí ele abriu uma caixa de ferramentas cheia de peça usada, que ele estava sempre ajudando todo mundo e me deu essas 4 rodinhas. E eu já tenho elas assim 5 anos e elas me ajudaram, porque se não fosse isso eu nem teria continuado a andar de skate. Gabriela tem 21 anos e, acredite, há 17 já anda de skate. Foi o meu tio que me incentivou, ele andava quando adolescente. E foi assim que eu comecei. Aí, depois de um tempo, eu comecei a andar no Parque das Nações Indígenas, comecei a descer rampa e tal. Meu pai sempre me levava minha irmã. E desde os 4 anos estou aí, nunca parei. A irmã da Gabi, a Fernanda, de 14 anos, vai no mesmo embalo. Este é um esporte onde todas se ajudam, trocam experiências, fazem amizade. Todas continuam ligadas e sabem da importância das medalhas que já foram conquistadas para o crescimento deste esporte. É muito lindo a gente ver na televisão as meninas andando de skate, a gente, até aqui no grupo das Pantaneiras, a gente vê as mães trazendo as meninas, então isso é uma ascensão muito grande, isso deixa meu coração muito feliz. As pessoas acabam tirando o olhar de prática marginalizada, né? Então começa a ver isso como um esporte. É um esporte, a gente tem condições de chegar a um nível alto, a gente tem condições de ser profissional nesse esporte como qualquer um outro. Então essa é a importância, abre muitas portas para a gente, o governo começa a olhar para a gente, a mídia começa a olhar para a gente e a gente acaba ficando com uma imagem de esportista, não de marginal. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que precisamos valorizar a paz que Deus nos dá tanto quanto valorizamos os objetos palpáveis. A Bíblia Sagrada diz aqui, olha, Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Preste atenção nisso aqui, a exposição da tua palavra. A exposição das tuas palavras. Está aqui no plural? Deixa eu ver. Isso. A exposição das tuas palavras. O que o pastor Josias está fazendo, missionário Soares faz, pastor Rogério, pastor Jaime, os pastores em suas igrejas.
Eles expõem a palavra. A exposição das palavras de Deus realizam 2 milagres. 2 milagres. Está aqui, ó, a exposição das tuas palavras dá luz, produz luz e dá entendimento ao simples. São 2 coisas. Quando você recebe a palavra de Deus, que é pregada, que você não despreza, embora você queira muito a cura, queira muito a prosperidade, queira muito algo palpável, e você respeita a palavra de Deus, dá atenção a essa palavra, ela realiza em você 2 milagres que não são palpáveis. São 2 milagres que você não consegue pegar. Luz, clareia. A luz permite ver. Então, olha que milagre que Deus faz quando você para ouvir a palavra de Deus, como nós estamos parando agora. Você não recebe nada que possa pegar com as mãos, colocar no bolso, não. Ela dá luz, ela permite você enxergar e faz um outro milagre, um segundo milagre. Dá entendimento, dá inteligência aos simples. Então, 2 milagres. Quando eu ouço a palavra que é exposta, que é pregada, ela clareia. Ficou claro, percebi tudo, consigo enxergar tudo, tudo está claro. Agora eu entendi. Entendi, pastor. Entendi porque esse mal tem se levantado contra mim. Tudo fica claro. Só que Deus não faz só isso. Ele não só permite você ver o problema, como Ele te dá inteligência para resolver o problema. Você viu que o que Deus tem para mim e para você não é palpável? E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.